Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile dos Reis, eu sou enfermeira, sou professora e apaixonada pelo que eu faço. Já peço a vocês que peguem aí, papel, caneta, já bote aí, para fazer as anotações de vocês, não esqueçam disso. Mais uma vez, relembrando, pessoal, essa aula está sendo, direcionada aos alunos da Escola Técnica Centro Técnico Templários de Conceição do Jacuípe, tá? Então, essa vai ser aí a aula 3 da nossa disciplina de Oncologia, tá certo? Vamos lá, vamos dar início. Hoje a gente vai falar, sobre Política Nacional de Atenção Oncológica. Tá? A gente vai estar aí direcionando em uma portaria específica e eu vou estar destrinchando um pouquinho aí para que vocês entendam o que é que a Política Nacional ela preconiza sobre, o atendimento e atenção oncológica, tá certo? Então, vamos, galera, para a aula. Então, pessoal, o que acontece, Então, na Política Nacional de Atenção Oncológica, a gente vai ter aí vários critérios e regras que devem ser seguidas, e a gente vai ter como base, o estudo e idealização aí justamente da UNACOM e da CACOM, que são dois órgãos que podem estar sendo implantados aí, na verdade, em qualquer hospital ou até mesmo um hospital especializado, como a gente tem aqui justamente na Bahia. Então, por exemplo, se a gente trazer para o nosso âmbito em Feira de Santana, nós temos aqui, a Casa aí de Saúde, Nossa Senhora Santana, e a gente tem aqui o Hospital Dom Pedro de Alcântara, que eles são classificados como base UNACOM, porque eles fazem um atendimento a pessoas, justamente com essa patologia e faz todo o processo de tratamento, desde o diagnóstico a todo o processo aí de tratamento, tá? Então, pessoal, a gente vai estar aí baseado, em 1998, que foi o marco aí da política, de controle do câncer. E nesse marco a gente teve a estruturação de unidades hospitalares, que prestava atendimento ao paciente oncológico e através aí da publicação da portaria número 3.535. Então, com essa portaria, justamente, ela foi publicada e direcionada aí a essa estruturação desse marco, dessa política de controle aí do câncer. Então, é nesse momento aí, pessoal, que justamente as redes como o UNACOM e a CACOM, elas são estabelecidas aí, na verdade, e distribuídas nas unidades hospitalares, tá bom? Então, não precisa especificamente ser um hospital UNACOM, essa instituição, essa unidade, mas pode ser um hospital que tenha esse programa e siga essas regras. Mas para vocês entenderem, vamos aí adiante na aula. Na introdução, a gente tem a portaria número 3.535, que foi o que falei lá de 1998, que mostra aí a necessidade de garantir atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas, ou seja, aí o câncer, tá? É onde tem essa tumoração, então justamente, considerada como maligna, que é considerado câncer, então, garantir esse atendimento integral. Quando a gente fala integral, pessoal, é muito interessante. Sempre na política nacional, a gente sempre vai entender aí o que é universalidade, o que é integralidade, o que é equidade. Então, quando se fala integral, se fala de tudo, completo. Então, desde o momento de diagnóstico, a exames, a internação, a tratamento, a quimioterapia, tudo isso está incluso aí nessa portaria, 3.535. Segundo, estabelecer uma rede hierarquizada, dos centros que prestam atendimento pelo SUS a esse paciente, ou seja, existe uma cadeia onde esse paciente ele vai precisar, por exemplo, o paciente ele tem o diagnóstico, ele faz o tratamento. Pode sediar tudo isso em uma mesma unidade hospitalar? Pode, mas mesmo assim serão setorizadas e justamente nesse padrão de hierarquia, porque, quando a gente fala padrão de hierarquia, é como se a gente estivesse subindo aí os degraus de uma escada. Então, a gente começa no patamar, no princípio, e a gente vai, seguindo esse patamar aí. E no tratamento, justamente vai ser dessa forma. Os centros, eles têm esse processo de hierarquia e também entre eles, correspondem aí entre si, ou seja, as informações de um paciente que está sendo aqui tratado e começou a fazer o processo de quimioterapia, ele vai ter esse processo de levar essas informações também adiante. C aí, pessoal, tá? Atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses centros de alta complexidade em oncologia, tá? Então, precisa ser feito aí justamente esse cadastramento e ter uma atualização. Pessoal, trabalhar com processo, justamente em centros
oncológicos, a gente vai estar trabalhando sempre com alta complexidade, porque esse paciente ele pode vir, né, justamente agravar, ter uma piora do quadro, tá bom? Mesmo que ele esteja fazendo processo de tratamento. Então, esses centros, essas unidades já têm que estar prontas, né, prevendo justamente que isso possa acontecer, tá? Então, para que façam o melhor atendimento possível. Então, aí, né, a gente tem na portaria, né, 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que institui a Política Nacional de Atenção aí ao Pessoal Oncológica. Se vocês observarem, pessoal, né, essas portarias aí não tem tanto tempo. Olha lá, em 2005, não tem tanto tempo assim, né? Então, olha só o quanto a gente tem evoluído hoje, tá? E olha só quantos casos, na verdade, vêm sendo, né, surgido justamente diagnosticado, tá certo? Então, a gente tem evoluído, né, justamente na saúde em relação a isso. Então, pessoal, ó, vem justamente pregar promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, né, a ser implantado em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das 3 esferas de gestão, ou seja, municipal, né, estadual e federal. Então, tudo isso tem que ser implantado, sendo que em todos os estados deve ter essa implantação, porque, pessoal, logo no início, lá em 1998, a ideia era o quê? Ter centros especializados, ou seja, né, as unidades aí, UNACOM, certo? Mas simplesmente essa UNACOM não era como um projeto, era como uma estrutura. E hoje, na verdade, a gente vê, né, que a UNACOM ela é implantada dentro de outros hospitais. Como eu falei para vocês, aqui em Feira de Santana, a gente tem aí a referência aqui em Feira, é justamente o Dom Pedro de Alcântara, né? Então, ele faz esse atendimento e ele trabalha como base da UNACOM. Então, ele trabalha com todos os regimentos da UNACOM. Mas como é o nome do hospital? Dom Pedro. Então, justamente porque, se fosse esperar, pessoal, tá? Olha lá, desde 1998, em 2005, ainda tem portaria aí sendo atualizada, sendo implantada. Se fôssemos esperar tudo isso, o que é que ia acontecer? Não teríamos um atendimento adequado, né? Ou seja, integral para esses pacientes, né? Justamente portador de câncer. E aí, pessoal, ó, através da portaria número 2439, publicada em 19 de dezembro de 2005, e da portaria número 741 da Secretaria de Atenção à Saúde, foram definidas as características das unidades de assistências de alta complexidade em oncologia, ou seja, aí, ó, a UNACOM, né, que significa, ó, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, centros de assistência de alta complexidade em oncologia, que é justamente a CACOM, e os centros, né, de referência de alta complexidade aí, certo? Em oncologia. Então, justamente, a gente vai ter aí, né, a UNACOM e a CACOM, tá? Uma como centro e a outra aí como unidade, tá? Justamente para ter essa padronização do atendimento. Na UNACOM, pessoal, aí a gente vai ter um hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados, a prestação de assistência especializada de alta complexidade. Olha como eu estou falando, ó, de alta complexidade, para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil, como de colo de útero, de mama, de próstata, de estômago, de colo e de reto. Então, ele vai ter aí, ó, voltado, né, justamente definido, especializado como alta complexidade para atender essas demandas. Já na CACOM, pessoal, a gente tem aí, ó, entende-se, ó, o hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer. Então, quando fala de centro, então eu tenho aí para todos os tipos. Já quando a gente está lá nas unidades, a gente tem, ó, os cânceres mais específicos, que são os cânceres, pessoal, lá que a gente lembra da primeira aula. A gente lembra o quê? Que geralmente são destinados, né, ao sexo feminino e masculino, que são os cânceres mais comuns em nosso país, certo? E aí, pessoal, né, UNACOM e CACOM, ó, os estabelecimentos habilitados como UNACOM e CACOM devem oferecer assistência especializada e integral ao paciente, ou seja, ao completa, né, ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento dos pacientes. Essa assistência abrange, ó, 7 modalidades integradas. Olha só, diagnóstico, tem cirurgia oncológica, né, radioterapia,
quimioterapia, né? Então a gente vai ter aí, ó, oncologia clínica, né, e hematologia, e oncologia pediátrica também, pessoal, ó, medidas de suporte, de reabilitação e cuidados paliativos também. Então, pessoal, vocês observam aí justamente, ó, a junção da UNACOM e CACOM é justamente para, ó, lembra ali que eu falei para vocês a questão de hierarquia também, e também de certa forma para descentralizar, certo? Então, as unidades, né, que aí justamente a ANACOM vai estar trabalhando com esses cânceres mais específicos, que são mais comuns. A CACOM é o centro onde vai abranger todos os tipos, até os tipos mais raros e novas descobertas, né? Sabemos aí justamente que a formação tumoral ela pode evidenciar, né, ser evidenciada aí como raridades, porque justamente para alguns pacientes vai ser aí, né, cânceres diferentes em locais específicos aí do corpo e que muitas vezes nunca foi visto ou pouco foi visto em todo o mundo. Se a gente for parar para observar, pessoal, né, hoje a gente observa que essa evidência do diagnóstico do câncer, ela não é tão assim distante, né? Você fala, então sempre não houve câncer. Pessoal, né, em pesquisas, né, que eu fiz justamente sobre isso, eu descobri sim, né, que há muitos anos já foi descoberta a formação tumoral, porém, pessoal, não tinha-se, né, justamente uma evidência, um tratamento, não se tinha um diagnóstico muitas vezes completo, né? Então, muitas vezes a gente para observar no nosso ciclo familiar aí, por exemplo, muitas vezes uma tia, né, uma prima, alguém da sua família, por exemplo, desenvolveu câncer de mama e teve sérias complicações, ou um câncer de colo. Então, você começa a ver que justamente alguém anteriormente teve os mesmos sintomas, e aí você começa a perceber, olha, eu acredito que aqui teve alguma coisa assim, mas de fato não teve diagnóstico. Hoje, pessoal, está sendo realmente mais fácil de se ter esse diagnóstico por conta da Política Nacional de Atenção Oncológica, certo? Né? Então, hoje a gente já tem aí um diagnóstico um pouco melhor. Então, essas campanhas, por exemplo, se vocês observarem, né, há quanto tempo tem aí Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Justamente, você vê que não tem tanto tempo assim, né? Então, por quê? Porque isso, pessoal, justamente esse tratamento oncológico, essa preocupação, ela tem o quê? Aumentado e, contudo, né, justamente as especializações aí vêm surgindo para poder prestar o cuidado mais adequado, né, às necessidades aí do paciente. Então, a gente tem a rede de atenção oncológica, ó, que o Ministério da Saúde almeja que o doente de câncer, ó, tenha um tratamento integral, pois raros são os casos de câncer que precisam de apenas uma modalidade terapêutica oncológica. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem um câncer e não vai precisar somente da quimio, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de um tratamento posterior, de uma internação. Então, ó, contempla, ó, ele quer almejar, né, que tenha aí o atendimento, tratamento integral. Os doentes com câncer necessitam de serviços gerais, não oncológicos, como consultas em diversas especialidades, exames, suporte de outros profissionais da saúde e cuidados paliativos, dado que a assistência dos doentes de câncer envolve todas as áreas médicas e de internação de adultos, crianças e adolescentes. Então, aí vai entrar serviço social, vai entrar fisioterapia, vai entrar todo o processo de atendimento, pessoal, né, da equipe aí multidisciplinar, tá? E aí, pessoal, não poderia deixar de falar, né, que justamente dia 23 de novembro é o Dia Internacional aí do combate, né, ao câncer infantil. A gente tem aí, né, desde o mês de outubro, a gente tem o mês de outubro, a gente tem o mês de novembro, que é de políticas implantadas, né, você vê hoje na sociedade que a gente tem aí esse enfatizado, essas campanhas, né, que justamente vai facilitar o processo de diagnóstico e também, pessoal, né, muito importante é salientar para que as pessoas tenham o conhecimento dessas doenças, tá certo? Então, é muito importante a gente compreender que o processo, né, pessoal, ele realmente ele necessita, né, desse olhar diferenciado. Tá? A política nacional ela vem aí tentando colocar cada vez mais portarias que possa ajudar no desenvolvimento, né, do tratamento, na melhora, na evolução da descoberta. Existe realmente, pessoal, muitas pessoas que adquirem, desenvolvem, né, um processo, né, carcinogênico e que muitas vezes, quando vai descobrir, já está, né, no estágio final. Então, essas políticas públicas, ela vem justamente para poder, né, a pessoa ter esse diagnóstico precoce e já conseguir fazer um tratamento. Como eu falei para vocês, o câncer, pessoal, né, quando fala assim, o câncer tem cura,
cura, se for encontrado, pessoal, né, essa formação tumoral maligna no início, no primeiro estágio, sim, a gente tem grandes chances aí de remoção e de realmente haver uma cura, né, 100%. Mas, muitas vezes, quando o indivíduo ele vem apresentar alguns sintomas, já vem apresentar o quê? Quando já está no estágio avançado. E aí fica muito difícil. Nós, brasileiros, né, vamos dizer assim, de forma geral, não temos muitas vezes o hábito de fazer a prevenção. E sim, ó, só remediar o processo. Então, com a prevenção, com conhecimento, educação em saúde, que eu estou passando essa informação para vocês e que vocês vão passar adiante, vão passar isso, né, no atendimento, quando vocês estiverem fazendo atendimento aí, né, ao cliente de vocês na área da saúde. Então, vocês podem estar levando informação para os familiares de vocês. Muito importante, pessoal, que a gente tenha isso, essa informação. Você fala assim, ô Pro, eu estou estudando esse curso aqui, é técnico de enfermagem, eu preciso de fato ter um conhecimento, né, científico sobre o desenvolvimento tumoral, sobre todas as partes. Não, nós não somos médicos especializados nem oncologistas, mas precisamos entender, né, o processo, assim, pelo menos o básico disso, tá? Para que a gente possa também entender como prestar uma assistência de qualidade a esse indivíduo. Então, eu peço a vocês, pessoal, que busquem, conhecimento nunca é demais, certo? Não é porque a gente não é médico, não é especializado que a gente não vai buscar informação, tá bom? Então, se informem, pegue aí, né, o caderninho de vocês, respondam a atividade que eu já vou estar lançando aí junto com esse vídeo, tá certo? Não esqueçam disso, pessoal. E no mais, né, o meu muito obrigado pela participação, né, principalmente pelas visualizações. Peço a vocês que se inscrevam aí, né, no canal, que dê os likes aí se vocês gostaram da aula, que é para saber, né, se eu preciso estar fazendo algumas alterações e mudanças aí para melhorar cada vez mais nessas aulas para vocês. No mais, um cheiro, ó, e até a próxima. Até mais, viu?